Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre o limite trigonométrico fundamental, tá? Esse limite que está aqui, esse limite do seno de x sobre x quando x vai a 0 é igual a 1. Bom, a gente tem aqui o círculo trigonométrico, tem uma construção feita aqui, tá? O ângulo T está entre 0 e sobre 2. Eu tenho esses esses pontos aqui, a origem, o ponto P, Q e o R. Bom, qualquer ponto em cima do círculo trigonométrico, né, a gente sabe que ele é dessa forma, cosseno T, seno T, ok? As coordenadas do ponto R são quem, né? Esse ponto aqui, tá? O raio do círculo trigonométrico é 1, né? Então, 1, 0. O ponto origem, o ponto Q é quem, gente? Bom, olha só, se a gente calcular a tangente desse ângulo, quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, esse pedaço sobre esse. Como esse aqui é 1, então a tangente desse ângulo é exatamente esse comprimento aqui, tá? Só que a tangente é seno sobre cosseno, tá? Então o ponto Q tem que coordenadas? 1, a abscissa 1, né? Porque essa distância daqui para cá, e a ordenada dele é tangente, seno de t sobre cosseno de t, ok? A gente tem aqui a seguinte desigualdade. Observar aqui essa desigualdade aqui. A área do setor, um setor circular, tá? Se a gente olhar aqui isso aqui como, por exemplo, um pedaço, uma pizza, o setor circular é simplesmente um pedaço da pizza. Então seria isso aqui, tá? Esse arco aqui. Ou seja, seria esse arco aqui, tá? Ou seja, isso aqui seria o setor circular de ângulo T. Então, essa desigualdade aqui, ó, a área do setor circular OPR, que seria esse setor aqui todo, tá? A área desse setor é maior ou igual à área do triângulo OPR. A área do triângulo OPR. OPR, desse triângulo aqui. E é menor ou igual, tá? A área do triângulo ORQ. ORQ, esse triângulo maior, certo? Ou seja, a área do setor, que é isso, né? É maior do que a área desse triângulo, né? Obviamente. E é menor do que a área desse triângulo grandão aqui, tá? Bom, se a gente... Bom, só uma coisinha antes, certo? A gente precisa deduzir aqui o que é a área de um setor. O que é a área de você tem um círculo, o que é a área do setor circular de ângulo θ de um círculo de raio R? É só a gente fazer uma comparação aqui entre o ângulo e a área, tá? Se o ângulo θ, né, for 2π, qual é a área? A área é πr ao quadrado, né? Ou seja, se esse ângulo, né, for for 2π, ou seja, for uma volta completa, né, 2π, ou seja, se toda a parte azul aqui, né, essa parte azulada aqui for toda a circunferência, dá πr ao quadrado, certo? Por outro lado, né, se eu tenho para um ângulo θ, isso aqui vai ser o que? Eu vou chamar de ADS, que é a área do setor, tá? Vou indicar, ou seja, o correspondente para um ângulo θ, certo? Que essa área azul aqui, eu vou chamar de AS, a área do setor. E agora é só fazer uma proporção, né? Se para um ângulo 2π a área total, né, é πr ao quadrado, então para o ângulo θ eu vou ter isso aqui, só fazer a proporção, e aqui a gente tira o valor de S, né? Corta o π com π, esse θ passa para lá multiplicando, tá? O 2 passa para cá dividindo, então fica θ r quadrado sobre 2. Então isso aqui é a área do setor circular. Aí essa área do setor circular é a área que a gente vai usar na nossa expressão. Só voltando aqui, certo? Ó, a gente tinha essa área do setor, né? Aliás, a área do triângulo OPR, que é a área desse triângulo aqui. OPR é base. Aqui é base aqui é 1. A altura disso aqui é quanto? É seno. Então vai ficar base 1, seno, altura, dividido por 2. Lembra que a altura aqui, né, é a ordenada do ponto P.
Já a área do setor, que é isso aqui, é o que? A gente acabou de ver, é o ângulo vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Como o raio é 1, então fica só t sobre 2. E a área desse triângulo grandão é base vezes a altura dividido por 2. A base é 1, essa altura é seno de t sobre cosseno de t, que é a tangente, né? Dividido por 2. E agora a gente simplesmente aplica a nossa desigualdade, né? Essa desigualdade aqui, ou seja, a área do setor, que é t sobre 2, é maior ou igual à área do setor, t sobre 2, maior ou igual à área do triângulo OPR, né? Seno de t sobre 2, e é menor ou igual que essa área aqui. Bom, agora a gente vai considerar apenas essa primeira desigualdade aqui, certo? E aqui é simples, né? Corta 2 com 2, fica seno de t menor ou igual a t. Isso passando t para cá, dividindo, né? A gente lembra que o t está é maior que zero, né? E é menor do que π sobre 2, então, portanto, t é positivo. Dividir isso aqui por t, a desigualdade não muda, então fica menor ou igual a 1. Tá? Todo t aqui dentro. Então, seno de t sobre t é menor ou igual que 1 para todo t entre 0 e π sobre 2. Agora a gente vai para essa outra desigualdade aqui, tá? Aqui a gente pode cortar o 2 com 2 de novo. A gente multiplica o cosseno para cá e divide o t para cá. Fazendo isso, a desigualdade também não altera, porque o cosseno é positivo, o t é positivo, então permanece a desigualdade, certo? Maior ou igual aqui. Então, cosseno de t é menor ou igual a seno de t sobre t. Isso vale para todo t entre 0 e π sobre 2. Ora, o seno de t é menor ou igual a 1, mas é maior ou igual a cosseno de t. E agora a gente vai usar o teorema do convexo, isso para todo t aqui dentro, né? Agora a gente vai usar o teorema do convexo. O limite disso daqui dá quanto? Dá 1. E o limite quando t vai a 0, né? O limite disso daqui quando t vai a 0 é 1. E o limite disso daqui, quando t também vai a 0, também dá 1, certo? Então essa desigualdade aqui, esse limite aqui é igual a 1 e esse limite aqui é constante, né? Da constante também é 1. Ou seja, a gente consegue encontrar que o limite, quando t vai a 0 pela direita, do seno de t sobre t, também dá 1. Ok? Bom, só que na verdade a gente quer o limite tanto pela direita quanto pela esquerda, certo? Para olhar, né, para verificar o limite pela esquerda, é simples. A gente só vai usar essa expressão aqui, né, essa identidade aqui trigonométrica, seno de menos t é igual a menos seno de t. Então, o que vai acontecer? O t, agora a gente vai olhar para o t, certo? Com essa, veja, essa identidade aqui vale para qualquer valor de t, certo? Tanto t positivo como negativo. Eu vou pegar o t dentro desse intervalo agora. Ou seja, o t está entre menos π sobre 2 e 0, ou seja, t é um número negativo. Se t é um número negativo, o seno, se o t é um número negativo, o menos t é um número positivo. Então, eu posso aplicar essa igualdade aqui para menos t e dizer que é 1. Tá? Então, onde tem t, eu vou substituir por menos t e vou dizer que é 1, já que o menos t é um número positivo. Tá? Eu estou considerando agora o t dentro desse intervalo, portanto, t é negativo e menos t é positivo, certo? E aí, simples, né? Porque fazendo isso aqui, o que vai acontecer? O seno de menos t, eu posso tirar esse menos para cá, por causa dessa identidade. Então, seno de menos t é menos seno de t. Aí esse menos corta com esse menos, tá? E se menos t está indo a zero pela direita, então é porque o t está indo a zero pela esquerda. E aí esse que cortou com esse, né? Ficou 1. Obviamente, seno, quando t vai a zero pela esquerda, também dá 1. E a nossa conclusão óbvia é que o limite do seno de t sobre t, quando t vai a zero, é igual a 1. Bom, vamos para um exemplo aqui, certo? O limite de 1 menos seno de x sobre π sobre 2 menos x, quando x vai a π sobre 2. O que a gente vai fazer aqui
é uma mudança de variável. A gente vai chamar o π sobre 2 menos x, a gente vai chamar de t. Então, t é igual a π sobre 2 menos x. Vamos colocar aqui, né? Vamos olhar aqui só para essa expressão que está aqui. Então, 1 menos seno de x sobre π sobre 2 menos x é igual a... Bom, o que é o x? Bom, isso daqui, né, ó, π sobre 2 menos x é o t. E o que é o x? Só tirar o valor de x aqui, né? Passa o x para cá, o t para cá, π sobre 2 menos t. E agora, aqui a gente aplica aquela identidade, né, do seno da diferença. Que eu só repeti o 1, então ficou menos. Seno de π sobre 2 menos t vai ficar o quê? Seno A, π sobre 2, cosseno B, cosseno t. Menos seno B, cosseno A, cosseno π sobre 2. Só que o cosseno de π sobre 2 é zero, então isso aqui vai embora, essa segunda parcela. E o seno de π sobre 2 é 1, então fica só cosseno de t. Então fica 1 menos cosseno de t sobre t. Tá? Bom, veja, se a gente calcular o limite dessa expressão aqui, ó, quando x vai a π sobre 2, é a mesma coisa que calcular o limite dessa expressão quando t vai para zero. Veja, se o x vai para π sobre 2, π sobre 2 menos π sobre 2 dá zero, então é porque o t está indo para zero. Bom, então agora a gente tem que calcular o limite dessa expressão quando o t vai para zero. Mas aí a gente continua com o mesmo problema, né? Porque se aqui o x é para π sobre 2, aqui dá 1, então 1 menos 1 dá 0, π sobre 2 menos π sobre 2 dá 0, fica 0 sobre 0. Aqui continuamos com o mesmo problema, certo? Se eu colocar um 0 aqui, cosseno de 0 é 1, tá? Aqui 0, então fica 0 sobre 0. Só que agora ficou um pouco mais simples, porque aqui a gente vai multiplicar em cima e embaixo, a gente vai multiplicar por 1 mais cosseno de t, sobre 1 mais cosseno de t. Multiplica isso embaixo pela mesma coisa. Feito isso, né? Em cima dá o que, gente? É só aplicar a distributiva, né? Ou você notar que isso daqui é o produto da diferença pela soma. Um produto notável, né? Então fica o quadrado primeiro, 1, menos o quadrado segundo, cosseno quadrado. E aqui é só multiplicar, t vezes 1 mais cosseno de t. Ora, mas o que é 1 menos cosseno ao quadrado? Isso é o seno quadrado, né? Por causa da identidade trigonométrica. Seno quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Aqui a gente vai quebrar o seno ao quadrado como 2, dessa forma. Seno de t sobre t. Então, seno ao quadrado é seno de t vezes seno de t. Então, um seno eu coloco sobre t e o outro seno eu deixo aqui assim. Esse limite aqui eu sei quanto é. É 1. Né? Veja, calcular esse limite quando x vai para π sobre 2 e calcular agora esse limite aqui quando t vai para 0. Esse limite aqui eu sei quanto é 1. E esse limite aqui quando t vai para 0 é quanto? Ora, se o t vai para 0, cosseno de 0 é 1. Então aqui embaixo fica 1 mais 1, 2. E o seno de 0 é 0. Logo esse produto está indo para 0. Tá? Então só fazendo a continha aqui. Limite de 1 menos seno de x sobre π sobre 2 menos x. Isso aqui dá o limite desse produto, né? Mas como eu sei que o limite disso existe e o limite disso também existe, a gente pode calcular o limite disso vezes o limite disso daqui. O limite disso daqui a gente sabe que é 1 e esse limite aqui é 0, portanto o limite dá 0, tá ok? Vamos ficando por aqui, gente, e até mais. Valeu!